Olá, tudo bem? Eu me chamo Neto Machado e esse é o seu canal de leitura bíblica. Então hoje estaremos lendo aqui o capítulo de número 21. E antes de começar a leitura, eu quero te pedir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe, porque já já a leitura vai começar. Então é no livro de Josué, capítulo 21. Que tem o título aqui, As Cidades da Tribo de Levi. Preste bem atenção na leitura, acompanhe. Então, os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate, caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson, caíram por sorte das famílias da tribo de Zacar, e da tribo de Aser, ou Azer, da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gad, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram aos filhos de Israel, aos levitas, estas cidades e os seus arrabaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades, que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi a sua. Assim lhes deram as cidades de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram as cidades de refúgio do homicida, Hebron e os seus arrabaldes, e Libna e os seus arrabaldes, e Jatir e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Olom e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, quatro cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades
e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim, e deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes no monte de Efraim, e Gézer e os seus arrabaldes, e Quibzaim e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanac e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã e os seus arrabaldes, e Beestera e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quizião e os seus arrabaldes, Debarat e os seus arrabaldes, e Jamute e os seus arrabaldes, em Ganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E das tribos de Azer, Mizal e os seus arrabaldes, Abdon e os seus arrabaldes, e Elcate e os seus arrabaldes, Reob e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio, e dos homicidas na Galiléia e os seus arrabaldes, e Amote dos seus arrabaldes, Catã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades, e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Jocneão e os seus arrabaldes, Catã e os seus arrabaldes, Dina e os seus arrabaldes, Dalau e os seus arrabaldes, Quero cidades, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jazar e os seus arrabaldes, e Quedemote e os seus arrabaldes, e Mefate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio de homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, Manaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda estavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estava esta cidade, a da qual com os seus arrabaldes, em redor delas, assim estavam todas essas cidades. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Muito obrigado pela sua preciosa atenção de estar conosco até este momento. E eu te peço que Deus te abençoe grandemente. E
profetizo na tua vida que o crescimento espiritual na tua vida será grande, porque tu paraste para ouvir a palavra de Deus. Até a próxima.